pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, eu ia bater papo com vocês hoje lá durante os meus afazeres domésticos, mas nós conseguimos preparar algo muito melhor. Eu tô para marcar a live com a Dan, com a com a Lídia, é que apareceu a Dani aqui nos comentários. Com a Lídia e com a Nanda faz um tempão e nunca dá certo, mas hoje deu. Então a gente organizou tudo e preparou uma live no formato que esse momento merece, né? Registrar aqui a chegada das meninas, como tem sido essa experiência da adaptação. Eu sempre pergunto para elas, consegui conversar com a Lídia algumas vezes e eu sei que teve as dificuldades, como todos nós temos, né? Existem momentos que a gente tá mais vulnerável, existem momentos que a gente tá mais forte. Então, esse é o momento da gente registrar, principalmente, né? A gente vai contar para vocês e principalmente registrar, porque eu tenho certeza que daqui 5, sei lá, 10 anos, né? Isso é para sempre. A gente poder revisitar esse momento vai trazer muita alegria para elas, que embora tenha sido desafiador, né? Muitas vezes assim deu aquele frio na barriga, mas elas venceram todos os obstáculos que tiveram até aqui e vão vencer todos os outros, porque a pessoa que se dispõe a fazer não tem limite, né? Então, e muito especial poder compartilhar isso com vocês. A gente sabe o quanto isso é relevante na trajetória de vocês. Eu recebo mensagem todo dia falando, Angélica, como seu conteúdo tem me ajudado, como isso tem trazido esperança, motivação, renovo, porque a gente se sente muitas vezes sozinho e ter essa comunidade de gente aqui faz com que um ajude o outro, né? E muitas vezes pode parecer para vocês que eu só dou, né? Só ofereço essa motivação para vocês, mas ter esse trabalho no Instagram também me favorece. Por quê? Porque a minha mente ficou ocupada em todos os momentos do processo, todos os momentos que eu tava, sabe, quando você tá naquela ansiedade e naquele, muitas vezes no desespero, eu tinha essa ocupação e conversar com vocês e trazer esperança. Então, ao mesmo tempo que eu tô aqui transbordando na vida de vocês, eu tô sendo enchida de uma água nova. Então, isso é bom pra mim, é bom pra vocês, é bom pra quem dá uma passadinha e vê que tem uma esperança nova. Gente, é um mundo novo. Então, eu agradeço demais por viver isso. Pra mim é muito bom, é muita alegria. E ver cada dia a conquista de vocês é muito legal. Obrigada mesmo por todas as mensagens carinhosas que eu recebo. Eu já quero, antes de começar, mandar um beijo pra Adriana, que é mãe da Ananda, que eu sei que tá sempre aqui, que já chegou na live pra assistir a filha. Eu não tenho ideia do orgulho, da alegria dessa mãe de ver a filha jovem, desbravando, vivendo a vida dela, né? Reconhecendo o seu potencial. Então, um beijo, Adriana, parabéns. Se ela é assim hoje, é porque você fez a sua parte como mãe. Então, vamos começar. Deixa eu chamar as meninas aqui. Vamos lá, gente. Cadê as minhas convidadas? Dose do play? Oi, gente! Na verdade, assim, cadê as minhas convocadas? Oi, pessoal! Boa tarde aí para todo mundo. Meninas, muito obrigada por aceitarem assim, tipo, e aí, o que vocês estão fazendo? Bora gravar! Imagina, Obrigada. é sempre um prazer enorme, Angélica, falar com você. A gente, assim, tem um carinho, até antes mesmo da live, eu falei, Ananda, vamos fazer. A Angélica chamou a gente. A gente tem, assim, um carinho gigante por você. Eu tô com frio na barriga. Mulher, tudo que tu já passou, isso aqui não é nada. Tô falando com alguém famoso. Obrigada por vocês primeiro aceitarem, né, vir aqui e falar a história de vocês. Obrigada a Lídia, que já é, eu acho que a terceira, eu já nem sei. Já tô... Tá tanto que eu já nem sei. Quem quiser saber a trajetória da Lídia, tem lá no YouTube. A gente fez desde do NCLEX, do IELTS, processo. Meu Deus, que um tanto de perrengue, né?
Mas estamos aqui no Zela! Estamos aqui. Chora, Corém! Chora, Corém! Então vamos lá, meninas, se apresentem assim. Quanto tempo vocês estão aqui? Que hospital vocês estão trabalhando? Que área? Para a gente começar a desenvolver esses perrengues todos aí. Uhum. Bom, acho que como todo mundo me conhece, meu nome é Lídia. Sou enfermeira desde 2018. Vim aqui para os Estados Unidos, chegamos em setembro. Então, estamos atuando aí em Sanford, é o nome do nosso hospital, Sanford Medical Center. Em Fargo, é uma cidade de Dakota do Norte. É um estado que já faz aí quase divisa com o Canadá, a gente está bem ao norte. E eu trabalho numa ICU, numa UTI, numa UTI geral. Então, no Brasil, eu trabalhava numa UTI de cirurgia cardíaca. Aqui a gente recebe tanto paciente de cirurgia cardíaca como paciente neuro, paciente pós-trauma. Então, é uma UTI aí geralzona. E você, Ananda? Conta aí. Chegou antes, né? Hã? Você chegou antes? Não, eu cheguei acho que uma semana depois. Uma semana Eu depois. lembro que Fargo foi invadida. Foi. Começou o cara lá da imigração falava, gente, outro brasileiro, que isso? Eu lembro que foi meio na sequência. Conta pra gente. Então, prazer em conhecer, pessoal. Meu nome é Ananda. Trabalhava no Brasil há 6, 7 anos em hemodinâmica, atendendo neurovascular e a cardiologia, e vim para cá para trabalhar no mesmo campo, em hemodinâmica. E tem sido um desafio muito grande, né? Tem sido tudo, apesar do grosso assim ser a mesma coisa, os processos são diferentes, o inglês, né, é uma barreira, é uma coisa que desafia mais a gente a cada dia. E como a Lígia já deve ter falado, a gente se conheceu um pouquinho antes do processo e a gente estava exatamente na mesma etapa. Então, eu gosto muito de falar, né? Eu fico com o coração quentinho, porque Deus é um Deus de detalhes, né? E Ele colocou uma pessoa que estava no mesmo processo, na mesma fase, para a gente compartilhar e para a gente se ajudar, porque no meio do processo você vai conhecendo tantas pessoas, mas cada uma toma um rumo. Às vezes precisa fazer uma prova de novo, outra prova e tal, e a gente conseguiu caminhar, e quando a gente tá aqui junto, o povo fala, nossa, mas vocês se conhecem faz quantos anos? Vocês vieram pra cá juntas? Verdade. Mas quando acontecem coisas intensas nas relações, né, nas amizades, parece que a coisa é muito maior, porque vocês viveram algo muito intenso, que mexeu muito, né? E uma deu força para outra, enfim, tava ali. Então, realmente, eu imagino que vocês têm essa sensação de que se conhecem há muito tempo. E melhor que o tempo são as coisas que a gente vive junto, né? Eu tenho certeza que, independente, se uma for para um lado, outra for para o outro, a gente nunca sabe o futuro, mas essa fase vai ser inesquecível, né? Eu tenho as pessoas também que me aguentaram, porque a palavra é essa, me aguentaram durante o processo. Toda hora era uma aflição, é uma ansiedade. Então, eu tenho muito carinho também. Eu sei perfeitamente sobre isso que você está falando. É muito lindo. E assim, façam amizade, pessoal. né? Ter alguém que fala o mesmo idioma, porque quando a gente chega aqui, é tudo muito difícil, né, Angélica? É difícil a adaptação do inglês. Assim, pra gente é o principal, né? Você tá numa cultura diferente, a gente tá numa temperatura que chegou em dezembro, no Natal, chegou com sensação térmica de -40, né? Então, assim, a gente tudo, a gente tá longe de tudo, a gente tá no frio. Então, ter alguém que a gente possa, né, compartilhar. E aí, como foi pra você? Não foi fácil, hoje foi difícil. Pra mim também foi difícil. Então, assim, ter alguém que, né, dê um suporte. Chorar junto mesmo, né? Chorar. E choramos. Porque só quem passa é que sabe, né? Às vezes o marido fala assim, meu Deus, o que eu faço? Agora quem tá lá dentro do hospital, atendendo o telefone, nos mesmos perrengues, entende perfeitamente. É muito especial poder trazer. Porque, mesma cidade, mesmo hospital, agora mesmo apartamento. Mesmo apartamento, assim, né? Sim.
Pelo amor de Deus. Quando tiver de TPM, tirem férias uma da outra, por favor, para vocês não se matarem aí. E detalhe, já estamos planejando as férias juntas. Para qual país vai junto? Normal, normal. Isso foi, na verdade, um presente, né? Isso não é rotina, ao contrário. É muito raro acontecer. Se vocês tivessem desejado e combinado, provavelmente não teria dado certo. Pois é. Sabe o que eu quero que vocês façam? Contem um pouquinho de como é a hemodinâmica aí nos Estados Unidos. Porque, para ser sincera, eu não sei nem como é no Brasil. Nunca foi minha área, nunca... Então, o que você faz aí? Qual é a sua autonomia, a sua responsabilidade? E o que é diferente do que você fazia no Brasil? O que mais te chamou a atenção? Fala, nossa, isso aqui no Brasil eu não fazia, preciso aprender. Ou então eu fazia, mas é completamente diferente. Para que as pessoas que tenham esse desejo de vir para a hemodinâmica saibam o que esperar, né? Certo, certo. Eu tenho que começar falando, hemodinâmica, ou você odeia ou você ama. Porque, assim, não tem meio termo. É um setor específico, onde o próprio nome já diz, tudo é muito dinâmico, tudo acontece. Então, você tem que estar preparado para as altas emoções. Porque, assim, é um setor de que parada cardíaca acaba sendo uma coisa usual do seu dia a dia. Banal. Uau. Entendeu? Então, porque o médico tá lá com o catéter no seu coração. Então, é uma coisa que aconteceu, você tem que estar preparado para resolver. Terminou, atendeu, o paciente está bem, próximo. Então, uau. É alta complexidade, né? Você tá ali pronto para vários cenários, né? Exatamente. Então, assim, começando a falar daqui, né? Vou falar da hemodinâmica daqui, depois eu faço um leve comparativo. Leve não, né? É estrondoso, né? Aperta o cinto aí, pessoal da hemodinâmica. Exatamente. Aqui a gente tem 5 pessoas na sala de hemodinâmica. O laboratório ele é dividido em 3 especialidades. São 3 times, mas que os enfermeiros são compartilhados. Então a gente tem IR, que é Interventional Radiologist, que é mais a parte de vascular, punções, manejo da dor. Tem a parte de cardiology, que você vai mexer na eletrofisiologia, colocar marca-passo, fazer ablação, fazer cateterismo, angioplastias. E tem a parte da neuro, que você faz tanto exames neurovasculares e também as embolizações, os stents, tudo mais. Isso, até então, mesma coisa. Mas essas 5 pessoas dentro de sala foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Porque lá no Brasil, a gente tem praticamente, vamos lá, 2 pessoas, que é o médico e o técnico de enfermagem. E quando tem anestesia, o anestesista. Então, aqui, a gente tem uma pessoa para mexer na máquina de hemodinâmica, que manipula toda a máquina, mexe em todos os controles. O médico não mexe na máquina. Essa pessoa é o quê? Um técnico ou é um enfermeiro? A gente chama de Image Tech. É um técnico de imagem. Não é enfermeiro, é um curso de radiologia que a pessoa faz. Uhum. Okay. A gente tem uma pessoa que também não é enfermeira, que fica na parte da monitorização do paciente, a gente fica no comando, medindo as pressões e ficando de olho nos sinais vitais também, porque apita. A gente tem o scrub, que é a pessoa que põe todos os fios dentro dos catéteres, faz tudo ali do lado do médico. A gente tem o médico em si, que manipula os catéteres dentro do coração, e o enfermeiro, que fica ao lado do paciente, monitora e também faz sedação. 100% dos pacientes. Lá no Brasil, a gente tinha uma pessoa, que é basicamente o técnico de enfermagem, para fazer tudo. Abrir material, fazer checklist, preparar paciente, limpar paciente. Esse é o povo, né? Esses técnicos de enfermagem, de hemodinâmica, ó, eu tiro o chapéu, porque os bichinhos trabalham, viu? Os bichinhos trabalham. Tem que fazer tudo, né? Eles fazem tudo. E a gente, hemodinâmica, as responsabilidades são diferentes. Porque no Brasil, na onde eu trabalhava, eram 2 salas de hemodinâmica e a gente tinha uma recuperação de hemodinâmica e o enfermeiro era responsável por tudo.
saque introdutor, fica meia hora lá na artéria do paciente. Vamos pro próximo. É 5, 6, 7 introdutor por plantão. E ainda tinha que cuidar da recuperação. Ah, deu problema no material especial. Corre resolver autorização. Ah, o paciente Você é não o tá digerindo. bombeiro, né? O enfermeiro é o bombeiro, fica ali apagando incêndio. Exatamente. E aqui é tudo muito dividido, né? Tudo. Exatamente, Li. É tudo muito assim, é a segurança do paciente. É. Então, eu não vou te dar 3 pacientes, porque eu sei que 3 pacientes, o paciente corre risco, né? Vamos dizer assim. Então, o máximo é 2. Ah, não tem enfermeiro? Ah, vamos ligar, vamos começar a correr atrás de algum enfermeiro. A gente paga incentivo dobrado, então paga a hora dobrada, paga um bônus de $250 para 4 horas. Então, assim, aí vem. Aí vem. Então, né? É bônus, então vamos. Então, assim, tem muito incentivo para que o paciente não corra risco, né? Exato. Então é tudo muito bem divididinho aqui. Isso traz uma paz, né? Você se sente valorizado porque você sabe que não vai ser, tipo, abusado no plantão. Você vai ter muito trabalho, Tá. mas o que é suposto de você fazer, você não tem que ficar enfrentando adversidades. Tipo, faltou alguém, você tem que ir lá cobrir. Exato. Você vai fazer aquilo que é suposto de você fazer, ainda que seja bastante. Isso. Você se sente seguro e valorizado, porque se o hospital está oferecendo esses valores e tal, é bom, né? Gente, se está em casa de boa, tá? Vai lá, faz um plantãozinho extra, faz uma alegria, né? Com certeza. Com certeza. E aí você acha, Nanda, que hoje você tem a visão dos dois, né? Você acha que você é mais enfermeira hoje? Eu vou explicar melhor. A sensação que eu tenho é que aqui nos Estados Unidos a gente é mais enfermeiro no sentido de que a gente tem mais poder no cuidado do paciente. A gente é mais relevante no cuidado do paciente. A gente tem mais permissão para isso. A gente é mais ouvido. A gente tem mais autonomia. Eu sei que isso pode não funcionar para todas as áreas. Eu já ouvi de alguns enfermeiros algumas outras realidades. Mas essa é a sensação que eu tenho. Que eu realmente sou enfermeira aqui. No Brasil, a gente fica bombeiro e fica cuidando de muita burocracia, o que nos afasta do paciente. Sim. Né? Você tem que saber fazer, mas na prática quem faz são os técnicos, porque você não tem chance de chegar lá. Exato. Aqui eu sinto que eu sou realmente enfermeira. Eu boto a mão no paciente, eu decido, eu tomo direções junto com a equipe, converso. O que você acha? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Então isso me alegra, porque eu me sinto muito importante como profissional, né? Sim. Eu sou valorizada. Como que é essa sua visão hoje? Como que é a sua realidade? Então, assim, como a Lídia falou, a parte administrativa no Brasil ela é muito evidente. O enfermeiro ele tem que apagar o fogo assistencial. No caso, a gente, né? Sacar o introdutor, ajudar essa questão de autorização e convênio. Gente do céu, olha, eu dou graças a Deus que eu me livrei disso. Eu fazia muito isso. Se a Sul América é uma coisa, se a Bradesco é uma coisa, se é a Mil, ai, não sei o quê. E aí você já vai, ou você chora ou você ri, né? Gente, é loucura. Em hemodinâmica, a questão de material especial é uma coisa, assim, muito caro, não né? pode sair uma vírgula. A Dani aí, a minha colega que trabalhava comigo lá no Brasil, ela sabe o que eu tô falando. Você não pode... Gente, saiu uma vírgula, o material não está na lista de autorizados, é aquela coisa. Você deixar cair o material no chão, você morreu. Tem um stent que custa R$30.000, R$30.000. Então, é um negócio... assim, essa parte de autorização aqui não existe. Não existe. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho, os enfermeiros aqui, eles têm muita autonomia e a questão da liderança é uma coisa assim, cada um está responsável pelo seu paciente, exerce a sua liderança. Não fica cobrando o outro De fazer, né? fazer. E cada um sabe a sua responsabilidade. É uma coisa que flui de um jeito que é até difícil pôr em palavras, né? Você sente que eles têm um trabalho em time, assim, Total. melhor? Eu Total. não sinto aquela competição, A pessoa, antes de gostar de ti, primeiro ela prefere te odiar, aí com o tempo você conquista a turma. Aqui eu não senti absolutamente nada disso. As pessoas me receberam super bem e me ensinaram, não tem
restrição em ensinar. Eu senti isso. Como que foi para você na sua chegada? Foi exatamente isso. Foi uma coisa muito... eu gosto de usar aquela palavra, foi smooth, porque as pessoas, elas ajudam. Foi uma coisa tranquila, porque apesar de ter um enfermeiro nesse time de 5 pessoas que estão na sala, os outros são médicos e técnicos de radiologia, scrub. Cada um sabe o que faz. Ninguém precisa dar a ordem, né, e cobrar do outro. E todo mundo faz um trabalho de excelência, entendeu? E assim, quando você tem uma intercorrência na sala, o enfermeiro, a voz ativa do enfermeiro, ela é importante para quê? Aperta o botão de Code Blue. Chama o anestesista para entubar. O enfermeiro, ele direciona a assistência na intercorrência na sala. Mas assim, no Brasil a gente cuidava de equipe. Então a gente tem que estar reciclando, passando conhecimento, tem que ficar de olho, porque a gente sabe que, né, às vezes umas coisas... O desenvolvimento dos técnicos, e se o técnico faz alguma coisa errada, mesmo que esteja longe dos seus olhos, você se responsabiliza. Exatamente. É meio injusto isso, né? Exatamente. Você não tem condição de estar perto E ele garantir o que o outro faz. A função dele, por que eu tenho que, né, ser responsável por ele, né? Exatamente. Aí vem toda essa parte, né? Ai, eu já trabalhei em hospitais, você tem que aplicar, como é que fala? Quando a pessoa... advertência verbal, depois escrita. Então, essa coisa que faz parte... É uma liberdade, né? Você só cuida do seu. Do seu. Você cuida do seu. E essa parte de sedação aqui, eu tive que dar, né, uma relembrada, uma refrescada, porque no Brasil era anestesia. Falou em sedação, mesmo que seja leve, é anestesista. O enfermeiro intuba, passa máscara laríngea, faz acesso intraósseo? Sim, mas isso é uma coisa mais de ER, é coisa de emergência. Na hemodinâmica, para intubar, a gente chama anestesia, sim. Só que o engraçado é que a anestesista intuba, coloca no ventiladorzinho lá e sai da sala. Tome. Fica você cuidando da bomba e o técnico de... Como que fala? RT? Respiratory therapy. É o fisioterapeuta. Fica lá no comando, porque ele não pode receber raio. E você fica ali com o paciente, com o ventilador ligado, com a bomba ligada e tudo acontecendo. Eu acho que parece que eles confiam mais na gente. Total. Aqui. E o enfermeiro tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. E o enfermeiro, ele é o responsável pelo paciente. Então, até o médico, né? Que no Brasil a gente fala, o médico tá vindo. Aqui não. Aqui o médico, ele vai te ligar, ele vai falar, puta, eu posso ir fazer isso no paciente? Você tem tempo para poder fazer tal coisa? Você pode. É assim. Nossa, espera um pouquinho, que eu não tô acostumada com isso, não. Deixa eu ver que eu entendi. O fisioterapeuta, ele vai vir. Posso examinar o paciente agora? Então, assim, a gente se sente, né, muito importante, porque você fala, nossa, o médico tá vindo perguntar pra mim se eu posso. É uma coisa besta pra gente, né? Assim. Mas é que, na verdade, aqui as coisas funcionam no seu lugar. Porque o enfermeiro é quem cuida do paciente, então, que tá ali com o paciente. Então, você é a pessoa que sabe se o paciente está pronto para fazer um procedimento ou não, se ele está num bom momento ou não. E no Brasil, infelizmente, a coisa é inversa, né? O paciente fica dentro da demanda dos profissionais. Sim. Né? E aí acaba que você tem que atender essa demanda. Então, o seu paciente, ele importa, óbvio que a gente sabe disso, mas o momento que dá, não é meio assim? Exatamente. E aqui, pelo que vocês estão falando, você como enfermeira, você sabe o que está acontecendo e você que elabora o cuidado. É bonito demais, né, gente? Muito legal. E assim, lá no Brasil era aquela coisa, a gente sabe que tem rotatividade, porque querendo ou não, a hemodinâmica, geralmente ela faz parte do mesmo bloco cirúrgico. Você tem o centro cirúrgico de um lado e a hemodinâmica do outro. E os médicos loucos atrás de sala. Não, cadê minha sala? Cadê minha sala? Gira minha sala, tem um outro paciente, vamos que... Gente, eu não vi um médico surtando por causa de sala.
Eles são muito. Eles se fazem parte do time. Ele não é o Deus onipotente. Cheguei, estejam preparados. Estejam prontos, arrumem minha sala. Não, né? Não, ele é parte do time. Ele tá vendo. É uma cultura. Exato. Ninguém tá parado dentro da sala. Tá todo mundo fazendo uma coisa. E ele não fica lá, gente, ó. Tem hora, vamos. Vocês já pensaram? Para pensar se daqui uns anos você fosse trabalhar no Brasil de novo. Como que você faz? Aí o doutor chega. Quero já estar. Você olhar e falar. Doido. Né? Porque ainda bem que a gente veio de uma realidade difícil para uma melhor. Agora imagina voltar. Você ia falar, gente, pelo amor de Deus, que isso? Como vocês aguentam isso? É doido, né? Pensar o que a gente já passou, né? Assim, é tudo muito bom, assim, é uma experiência que a gente tá tendo que é maravilhosa, né? Tem o seu lado difícil? Tem o seu lado difícil, né? Porque contar os perrengues, né? Podem ficar preparados. Responsável, né, pelo paciente, você é o responsável. Você precisa checar como que tá o potássio, como que tá o magnésio, como que tá o fósforo e como que tá o cálcio. Porque se tiver alterado e o paciente for um paciente de critical care, você precisa repor. Você não precisa ligar para médico, né? Você não vai, você é o responsável por repor. Você é responsável por o laboratório vai te ligar, vai falar assim, escuta, o HB veio de 7, só que ontem o paciente estava com HB de 10. Tá certo isso? Você não vai ligar para o médico para perguntar. É você que vai tomar a decisão. Você vai falar assim, olha, eu vou recoletar esse exame porque eu acho que não tá certo. Porque se ontem estava bom e hoje veio baixo, provavelmente alguma coisa aconteceu. Então eu vou recoletar. Então, assim, a gente toma muita decisão. Então, é difícil, né? É muita responsabilidade. Como que foi essa transformação de mentalidade? De entender que agora você era realmente autônomo, tinha muito espaço para fazer por si só, não ficava só dependendo das prescrições, né? Que é o que acontece na maioria das vezes no Brasil. A gente é submisso às prescrições médicas para tomar qualquer HB que você precisa de uma prescrição. Então, você fica atrás do médico, prescreve aqui, não sei o que, né? Como que foi essa mudança de mentalidade para vocês entenderem essa responsabilidade nova? E também como foi se preparar para isso, porque a responsabilidade traz um peso, você tem que estudar, coisa que você nunca fez no Brasil, agora você tinha que ficar atenta. Isso acontece comigo também, esses exames, tudo coisa que eu nunca precisei atentar nos números, porque não era da minha rotina. Aqui, meu Deus, eu fico ligada, aí eu olho de novo, ai meu Deus, aí eu tenho uma tabelinha, o que eu faço em cada situação. Porque no começo a gente fica meio pirada, né? Então, como que foi pra você? Eu fiquei. Como que foi pra vocês? Até hoje, na verdade. Mas vai ficando menos, né? Vai ficando mais. Vai ficando menos, graças a Deus, assim. É uma coisa que a gente fala, passa, né? Passa 100%? Não, com certeza vai demorar ainda, né? Pra gente ter essa autonomia, né? Essa confiabilidade, porque é difícil, né? No começo a gente tá com preceptora, eu fiquei com preceptora 2 meses e eu tô off da orientação tem 2 semanas, ou não, uma semana. Então, assim, eu estou fazendo as coisas por mim mesma agora, né? E até semana passada teve uma paciente que entrou em comfort care, né? Que é cuidado paliativo. E aí a enfermeira falou pra mim, você já ligou pro... como que chama? Pro banco de doação de órgãos? Aí eu falei, eu tenho que ligar? Como assim? Você notifica o banco de doação de órgãos dos Estados Unidos. Então você vai falar com uma atendente e você vai passar todas as informações da paciente por telefone. Eu falei, meu Deus, lascou, né? Aí eu respirei fundo, eu falei, não, eu vou tentar. Aí o que eu fiz? Quando eu tenho dificuldade no telefone, porque é difícil, gente, é difícil falar inglês, é difícil falar no telefone, né? E principalmente quando você vai... A pior parte de tudo, quando eu tô dentro do hospital, é quando o telefone toca. A pior parte é que a secretária e a charge nurse ficam o tempo inteiro no balcão. Então eu só tenho que falar no telefone quando é um caso muito meu. Não. É tenso, gente.
A gente fala bastante. Aqui a gente fala bastante. E assim, o que eu faço, né? Esse negócio de criar conexões, de ser humilde, chegar e falar, olha, eu tenho dificuldade, você pode ficar comigo? E aí agora tem algumas pessoas que eu sei que quando eu tenho que ligar no telefone, eu coloco no Viva Voz e a pessoa fica atrás de mim. Isso é legal. E aí eu falei com a atendente, dei todas as. Ela me perguntou: o paciente tem histórico de câncer, tem histórico de glaucoma. E aí ela me perguntou algumas coisas que, quando eu não entendia, a pessoa. Só arregala o olhão assim, ó. O enfermeiro atrás, ele falou assim, sim. Aí eu falava pra ela, sim. Então, assim, é importante. Gente, é tão legal, né? As pessoas estarem com a gente nessa situação, né? Porque é uma coisa tão besta, assim, de falar, uma coisa que você fez a vida inteira e aqui a gente se sente tão incapaz em alguns momentos, assim, mas alguém te dá a mão, né? Graças a Deus. E aí tinha que soletrar o sobrenome da paciente que começava com K. E eu falei, Kill. Aí o enfermeiro atrás, não é Kill, é Kay, de K. Aí eu pra moça, é Kay. I know, baby. I know. Eu ainda fiz uns stories sobre soletração esses dias. Como a gente usa isso? Uma coisa tão banal, né? No Brasil a gente não usa. Angélica, no meu celular eu escrevi meu nome assim na lista e cada letra eu coloquei uma palavra. Apple. N of Nancy. Apple. É porque o nosso cérebro, eu tenho 41 anos, gente. 41 anos falando português. Cara, de repente você virar a chave, você demora um tempo. Aí parece que você tá assim, que tomou uma, que você tá meio lerdo. Porque não é? Você precisa de um tempo para processar, para achar a palavra. Eu imagino lá dentro do meu cérebro as sinapses, assim, tudo doido, os neurônios tudo correndo para entregar aquela informação, enquanto isso tá assim, cri, cri, cri. Aí sai. Cadê no Cadê? Sai, tá? Pode demorar, mas sai. Engraçado. É, muito bacana. E eu falo assim que o pessoal, eles gostam de saber que a gente vem do Brasil, sabe? E eu falo assim que, a gente passei cada vergonha, gente, assim, falando inglês, achando que respondendo com o maior prazer, se achando com as palavras charmosas. Aí o povo fala, mas eu não te perguntei isso. Segura que eu quero a lista dos perrengues, tá? Peraí, Lídia, conta pro pessoal como que é a UTI aí, senão a gente vai esquecer. Eu tenho certeza que tem um monte de enfermeiro de UTI esperando, assim. E aí, como que é a UTI aí, né, a sua, que você trabalha, e a maior diferença do Brasil, igual a Nanda fez? A UTI daqui, ela tem 26 leitos, é uma UTI bem grande. Cada enfermeiro fica, depende, porque assim, às vezes está faltando leito na unidade do floor, né? Então, segura o paciente mais um dia na UTI porque está aguardando alta no floor. E aí, dependendo se o paciente ele é critical care, a gente assume 2 pacientes, né? Cuidado integral. E se for paciente que é medical surge, que a gente fala que já é um paciente que praticamente está de alta para o floor, aí a gente assume até 3, mas são 3 pacientes que estão em área ambiente. E as UTIs são tipo quarto fechado ou é box? Não, são quartos fechados. É um Existe quarto. box aí? Oi? Existe essas UTIs tipo box ou é tudo quarto? Não, é tudo quarto. Aqui, pelo menos em Sanford, é tudo quarto. E tem banheiro e a família fica junto? É ficar junto. Se tiver intercorrência, a família fica junto. Então, assim, foi a principal diferença, né? Porque no Brasil, por ser UTI, a família não pode ficar o dia inteiro, né? Tem horário de visita. Aqui a família pode ficar o dia inteiro, a família pode dormir também. Mas aí à noite é um acompanhante só e durante o dia pode vir até 4. Eu vou anotar algumas perguntas que o pessoal tá fazendo. Tá. Faça uma pergunta no balãozinho para não sumir, mas eu tô anotando aqui e aí conforme o assunto for decorrendo eu vou encaixando as perguntas. Tá bom.
E aí, a principal diferença é que aqui a gente tem um tipo de enfermeiro que chama charge nurse, né? Não sei se vocês conhecem, mas o charge nurse, ele é um enfermeiro que ele vai ficar responsável. É o que a gente fazia no Brasil. Então, quando tem admissão, a gente vai receber o paciente. Quem vai ficar responsável por todo esse trâmite de admissão, de alta, de processo administrativo é o charge nurse. Nós, enfermeiros aqui, a gente assume o paciente. Então, é tão legal, né? Saber que tem alguém cuidando dos papéis. a gente não precisa se preocupar, né? A gente vai dar o cuidado para o paciente. Uma outra diferença que falam, né, que o pessoal pergunta bastante é a questão de banho. Porque, banho, como que você dá banho num paciente crítico se você não tem técnico? A gente tem 3 aides, né, que são CNAs. A gente tem 3 aides por floor. Então, cada um fica, por exemplo, do quarto 530 ao 540 vai ter um aide. Do 540 ao 550 vai ter um outro Tem uma retaguarda ali, alguém para te ajudar. Tem. Então, por exemplo, eu tô trabalhando à noite. Então, à noite é o horário que a gente dá o banho com o CH bath, que é como se fosse um lenço, né? Então, a gente chama, fala, você pode vir aqui me ajudar a dar o banho? Então, não é uma coisa que sobrecarrega a gente dar o banho. Não. Porque é muito tranquilo. Você usa o paninho e assim, tem alguém para te ajudar, a gente não fica sozinho, né? Muitas pessoas falam, nossa, como que você dá conta de tudo? A gente dá conta porque é protocolo para tudo, né? Tudo tem protocolo. E parece que as coisas são mais fáceis. Muito prático. Eles fazem de um jeito, tipo, para fazer meu relatório no sistema, é tudo checklist, eu não preciso ficar descrevendo. Eu tenho algumas anotações, mas assim, pouca coisa. Sim. No Brasil era um tal de escrever, meu Deus. Então, aqui não, aqui a gente faz o assessment, né, que é o exame físico a cada 4 horas, a gente coloca no sistema e no final do plantão a gente faz uma orientação, uma passagem de plantão, né, não sei se eu posso chamar assim, uma passagem de plantão por escrito, só falando como que tá, neuro tá assim, cardíaco tá assim, respiratório tá assim, a gente chama de shift summary, né, que é o resumo do plantão. Então, é isso que a gente faz em termos de sistema, sabe? Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? Diferente do Brasil, que a gente precisava, olha, tá sem tubo para coletar sangue. Preciso ligar pro laboratório. O tem a vontade. O laboratório no meu hospital é muito rápido. Você manda uma urina, quando você foi no quarto voltou, a urina tá pronta. Tá pronta, assim sai resultado. Funciona. Colocou o paciente em SBT, que é um modo para ver se ele está conseguindo respirar sozinho. Deu 30 minutos que o paciente conseguiu respirar sozinho, né? Respirar sozinho, ele tem o drive para respirar, então ele atinge a frequência respiratória, está fazendo um bom flow, vamos tirar o tubo. Então, assim, o paciente não fica entubado aqui um mês. Não, aqui as coisas é muito rápido. Melhor, né? Mas vai trazer benefício para o paciente. Então, eles fazem tudo para agilizar. E até porque, como o custo de saúde nos Estados Unidos é alto, ninguém fica enrolando com o paciente no leito. Para nada, né? Para nada. Paciente senta beira-leito com tubo na boca. Mobilização precoce. Então, vamos mobilizar o paciente o máximo que puder. O paciente está seguindo o comando, vamos dangle, né? E você tem visto que isso funciona bem? Porque tem coisa que a gente faz aqui que no Brasil não faz, porque, meu Deus, como que vai fazer isso com a paciente? Que é arriscado. E aqui o pessoal faz com maior naturalidade, dá tudo certo. E você fala, gente, tinha tanto medo de fazer isso, que bobagem. Você vê isso? Muito. E aí, quando ela falou assim, vamos sentar o paciente, eu falei, mas o paciente está entubado. Aí ela falou assim, tipo, com uma cara de... E daí? Então, assim, legal. Tudo demais, né? Tudo muita coisa nova, assim, né? É difícil, tem as dificuldades? Tem. Mas, assim, é um aprendizado muito grande. Muito grande. Na hemodinâmica. Tem que retomar muito estudo depois que vocês começaram a trabalhar? Tipo assim, ai meu Deus, eu tenho déficit em entender sobre uma determinada patologia, porque aqui eu tenho que tomar ações que no Brasil não tomava. Vocês tiveram que voltar aos livros, assim, ou estudar os protocolos da instituição, o que os colegas ensinaram para vocês, né? Na orientação foi suficiente? Como que foi essa mudança, assim, de preparação mesmo?
sim, eu tive que estudar um pouquinho sobre sedação, sem dúvida. Também as medicações que revertem, né? Narcan, que é o Naxolone, esse tipo, tive que mergulhar e rever toda a anatomia coronária também, porque aqui o enfermeiro, ele, principalmente para fluidos dentro da hemodinâmica, quanto de soro você vai dar, você tem que estar ciente. Se é um infarto inferior, de parede inferior, o paciente precisa de volume. Você tem essa autonomia, você deixa wide open o volume. Então você tem que saber a coronária que está lá, que o médico está mexendo, para saber qual parede do coração que ele está Então mexendo. você tem que saber mais profundamente as coisas que você já tinha um conhecimento prévio. Então, para isso, você tem que dar aquela lida, aquela estudada de novo. Isso foi muito ruim para vocês? Eu estou fazendo umas perguntas que eu já sei a resposta, mas porque eu vivi isso. Mas, assim, as pessoas, quando estão imaginando o processo, muitas vezes supervalorizam de um jeito, tipo assim, nossa, então eu não vou dar conta, é muito difícil. Eu não vou dar conta de ter essa autonomia toda. Será? Vou ter que estudar de novo. Como que foi? Foi um processo natural? Foi gostoso? Teve prazer em saber que vocês poderiam fazer essas coisas? Como que é isso? Olha, eu assim, né, a Nanda falou que precisou estudar, eu não estudei muito não, viu? Eu vou ser bem sincera. Uma coisa Você já era macaca velha de UTI, né? Angélica, aqui é tudo muito. Eu não posso usar essa palavra fácil, mas assim, por exemplo, a gente não dilui na hora, a gente não dilui, vem tudo, tá tudo pronto. Você não precisa ligar para a farmácia, escuta, você não vai me mandar a minha medicação? Não tem isso, é tudo muito fácil no sentido de você ter tudo na sua mão, né? Então, o que foi mais difícil para mim foi vir de um hospital público, né, que nem sei se tem protocolo, né? Assim, não tem essa exigência de protocolo como tem aqui. Então, essa questão, assim, de saber se o paciente é critical care, que eletrólitos a gente pode, né, replace, né? Então, assim, eu acho que essa questão, assim, de você saber, de diferenciar, de entender os protocolos, de saber o que eu posso fazer, o que está no meu, né, escopo da prática, o que eu posso fazer, eu acho que isso foi mais difícil, assim, né? E eu acho que aqui a gente tem muito curso. Então, ontem mesmo eu tive uma aula de delírio. Amanhã eu vou ter uma aula de stroke. Então, a gente estuda, mas a gente tem muita aula, né? Então, Processo natural, né? Você consegue, dentro do seu trabalho, desenvolver as suas fraquezas e parece que você não sente que. Essa é a minha impressão. Eu não sinto que tem alguém me cobrando. Ah, você não sabe isso? não. Como que você é enfermeira de TI e não sabe isso? Não tem. Como você é enfermeira obstetra há tantos anos e não sabe isso? Aqui tem os internals, né? Que são uns catéteres que você coloca dentro da vagina da paciente para ver contração e batimento cardíaco. Eu já tinha visto na literatura e nem lembrava, porque no Brasil não tem. Eu trabalhei nas melhores maternidades, mas para economizar não tem. Pelo menos até quando eu saí não tinha, nunca vi. Aí eu cheguei aqui, o que é isso, gente? Como manipula isso? E a gente que introduz o de batimento. E ninguém falou assim, nossa, Angélica, você não sabe. Ao contrário, não é assim. E quantas vezes eu precisei, elas me explicaram de novo. Porque tudo tem um macetezinho, tem que virar no seu, porque tem que uma medidazinha. Tem coisa que você tem que fazer muitas vezes para pegar o jeito. E eu ainda não peguei. Mas tá tudo bem. Ninguém me cobra assim, você não sabe. É um respeito pelo profissional, né? Sim. No Brasil, às vezes, eu vi assim, tipo, parecia que você tinha que saber tudo. Quando você não sabia uma coisa, você já não Nossa, você não sabe isso? É verdade, é verdade. Aqui na hemodinâmica, Angélica, é uma coisa assim, a quantidade... Lá no Brasil, a gente precisava saber, sim, os materiais especiais. Eu agradeço muito por ter aprendido com as pessoas lá, porque eu tinha que saber, eu quero um stent, qual fio, tipo de fio. Aqui, eu não cuido disso. A gente tem um estoque, são 10 salas de hemodinâmica. Eu tinha 2, são 10. O estoque é um negócio assim monstruoso. Mas eu não tenho que ir lá pegar as coisas. Quem faz isso é o técnico de imagem. Sacar introdutores, que no Brasil a gente sacava, como eu falei, 8 por dia, ficava com os dedinhos tudo torto, assim, ó, de tanto comprimir a artéria. Quem faz isso aqui é o scrub. Eu sinto que o meu trabalho aqui é mais fácil do que o trabalho do Brasil. Embora eu tenha muito mais responsabilidade. Exatamente. A coisa flui melhor.
Flui. Tenho essa sensação. No Brasil, eu saí esgotada, porque era muita função. Era paciente, ou administração do setor, era funcionário que estava reclamando, né, o técnico que não queria fazer a função dele, você tem que ir lá resolver. É atestado que a pessoa quebra uma unha e não vai trabalhar, ou então pega 20 dias, não sei o quê, e aí você tem que ficar correndo, aí fecha a sala, eu trabalhava aí no setor cirúrgico, aí fecha a sala porque não tem funcionário, aí os médicos dão piti, a diretoria liga, por que não tá, não sei o quê? Então é tanta coisa para resolver, e no meio disso você tem que dar assistência, eu saí esgotada. Aqui, a sensação, assim, da maior diferença é que eu chego lá, o que é suposto de eu fazer? Suposto de eu cuidar do paciente da triagem. Eu vou cuidar do paciente da triagem e vou ajudar meus colegas. Lógico, ninguém fica esperando o outro. Atestado que nem água. Que nem água. Cai, chove. Ninguém, mas eu acho que também tem esses atestados demais, assim, que as pessoas já estão entregar para Deus, que a enfermagem está tão lascada que eu não acho certo, mas eu consigo entender o geral, assim, né? E aqui não trabalha, não ganha. Então, a pessoa pensa 55 vezes antes de não ir. Né? Então, assim, a coisa flui. Você chega, você sabe o que você vai fazer, ninguém fica te perturbando. Quer usar o celular no setor, usa. Você sabe, se você está usando o celular, é porque você sabe que a sua coisa está feita. Ninguém fica, mas e tá fazendo nada? Às vezes nem fala, mas só um olhar você já quase morre, né? Sim. Então, que flui. E eu vejo para vocês aí que também é assim, né? Sim, e aqui você consegue planejar como vai ser seu plantão. Claro, intercorrências acontecem as coisas no meio do plantão, mas você consegue planejar. Então, por exemplo, quando você abre o sistema, aqui eles usam o Epic, né? E tem o Brain, né? O Brain é você ver o paciente e todas as suas atividades que você tem que fazer. Então, 8 horas da noite, eu tenho que dar medicação. 10 horas da noite, o paciente vai para o MRI. Então, tem o horário que você tem que levar o paciente para o MRI, né? Tal horário é o CT scan. Como se fosse um planner, né? Como se fosse um planner. Então, é muito legal, porque você sabe que... Bom, então eu tenho que terminar minhas coisas até 9 horas da noite, porque 10 horas da noite eu vou levar o paciente para o MRI, né? Para ressonância. Então, você consegue organizar, né? Não é uma coisa que assim... Menos pressão? Isso você acha que te gera menos pressão? Você trabalha mais confortável? Você tem responsabilidade, mas não fica pressionada? Eu tinha uma sensação de uma pressão. Tem. Isso só eu. E assim, eu gosto de chegar e saber o que eu vou fazer, né? O que tem para fazer. Então, eu organizo, eu anoto tudo que eu tenho para fazer. E ter esse sistema que te ajuda a lembrar que 8 horas da noite você tem que fazer o antibiótico. 9 horas da noite você tem que fazer tal coisa. 10 horas da noite você tem que fazer tal coisa. Isso me ajuda, né? Porque você não vai esquecer de nada, porque tem o seu planner, o que você... Eu também anoto toda hora. Eu tenho sempre um papel comigo. Eu gosto de papel. Se a paciente tem que verificar a pressão, a temperatura a cada 4, eu boto lá, a cada 2, porque cada paciente tem um perfil. Sim. Porque também você tem tantos detalhes, né? E não pode esquecer, é nossa responsabilidade. Afinal de contas, a gente só tá fazendo assistência. Você não pode dar de doido que esqueceu de fazer. O que você vai fazendo? Né? Então, eu vou anotando tudo, me ajuda muito. Na hemodinâmica, a gente não tem tanto... a gente faz o assessment pré e pós-exame, mas a gente segue a agenda. E como são 10 salas, e cada sala tem 5 pessoas, os times rodam. Então, terminou um exame... É mais dinâmico. Exatamente. A gente volta, vê a agenda, vê aonde a gente vai estar e bora para a sala arrumar a sala, entendeu? Então, é uma coisa que é mais dinâmica, né? Totalmente movimento a toda hora. Vocês trabalham 12 horas? Como é a escala de vocês? Essa é uma das perguntas que entrou aqui. O meu plantão aqui é de 10 horas. Então, temos 30 minutos de almoço. Então, eu entro às 7 da manhã e saio às 5h30. Você trabalha segunda a sexta? Eu trabalho 4 plantões por semana. São 40 horas semanais. Então, eu não trabalho os finais de semana. E eu tenho uma folga por semana. Só que... um call, né? Que daí eu venho com o bip. Esse final de semana eu tava... Ai, gente... Negócio chato. Meu marido fala assim, quando o bip toca. Ai, deu até febre interna. Porque você tem que ir para o hospital, largar tudo e ir. Você ganha alguma coisa se você tá on call? Sim, sim.
o valor, se não me engano, não é muito, tá? Mas são $3 a hora você ganha para ficar em casa. E se te chamarem, você ganha a sua hora, que é suposto normal. Sim. A hora normal aí depende da hora. Se é à noite, você ganha adicional noturno também, se você é chamado. E o adicional noturno aí é relevante, porque aqui onde eu trabalho, tipo, 10% a mais. Vocês têm noção da média? Porque aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil, né? Uma diferença enorme. Então, ainda, eu tô trabalhando à noite, eu sei que dá uns $200 a mais. No quinzenal ou no mês? Isso, no quinzenal. Então deve ser mais ou menos o que... Eu acho que deve dar também eu acho que é uns $2,50. Deve ser alguma coisa assim, né? Porque a minha hora aqui é 30, 35. Então deve dar uns $2,50 a mais, eu acho. Um pouquinho de menos de 10%. Quando você souber mesmo, que você sentir, traz pra gente ir podendo fazer um comparativo aí dos estados. Porque aqui nos Estados Unidos não tem a lei que tem no Brasil. Né? Então, cada lugar é de um jeito. Aí, para as pessoas que estão vindo já saberem. Eu não fazia ideia da diferença que seria se tinha. Então, quando eu já estava contando que não ia ter nada. Aí, quando falaram, tem, tipo, vai ter uns 10% a mais. Eu gostaria de trabalhar à noite, mas se você for ver, é um dinheiro que já faz bastante diferença. Ajuda. Porque o dinheiro aqui é engraçado, como eles dão muita diferença em $1 ou $2 a mais no salário, né? Se você falar no Brasil, você vai ganhar R$10 a mais, você fala, o que eu vou fazer, gente? O que eu faço R$10? Muda, mas aqui no decorrer muda. Sobre salário, assim, que é uma coisa interessante de falar, é que não tem periculosidade aqui não, viu, gente? Na hemodinâmica, no Brasil, por você trabalhar em raio-x, além da insalubridade, se ganha periculosidade. Aqui não tem isso. Aqui é o seu salário e ponto, é isso? É o salário e ponto. Assim, ó, sai da orientação, você ganha 4% a mais no salário. No meu caso, se eu estou na cardiologia, se eu resolver ir para neuro, eu ganho mais 4%. Se eu for para vascular, eu ganho mais 10%. Então é assim, quanto mais você vai galgando, mas também é mais trabalho, é mais plantão à distância, né? Mais responsabilidade. E cada sistema é diferente, né? Para você fazer nas especialidades. Então, são escolhas. Mas vocês não chegaram com o salário base do enfermeiro new grade, né? A experiência de vocês valeu. Não. Então, o enfermeiro que sai recém-graduado e o salário de vocês é o mesmo, porque cada estado tem um salário base, e aí, no meu caso, o salário aqui na Geórgia, eu não lembro se era 26 ou 28 nas minhas pesquisas. E eles fizeram um incremento a partir da minha experiência. Isso não aconteceu aí. Olha, eu estava conversando com um enfermeiro essa semana. Ele é new grad, ele se formou agora, começou a trabalhar e ele tá ganhando $1 a menos que eu. Então, o meu salário é 31,35. O dele é 30 e alguma coisa. Então, assim, ele ganha, né? Mas, gente, esse salário aí para vocês é bom, porque o custo de vida aí eu sei que é baixo, né? Porque uma coisa é você ganhar $30 morando em Fargo, outra coisa é morando na Califórnia ou em Nova York. Então tem que ver se o dinheiro rende. Isso não é pouco. Tem que deixar claro isso, né? Tentando fazer render, né? Estamos tentando. Pare de ser gastadeira, viu? Mas não dá. Chega da uma loucura, quer sair comprando tudo segurão? Ó, já se entregando, Ananda. Já estamos planejando onde vai ser a viagem. Eu creio. Eu acho que a gente tem que desfrutar mesmo. A gente lutou tanto para estar aqui, né? Tem que desfrutar. Mas, vocês principalmente que são jovenzinhos, quantos anos vocês têm? 20 e quantos? Eu tenho 31. Ai, que velha. E a Lídia? 26. Ai, olha, tem um ranço dessa Lídia com 26 anos. Então, vocês têm tempo de fazer um bom plano de aposentadoria para vocês se aposentarem também mais cedo, né? Para vocês poderem desfrutar. Então, pensem nisso. Eu tenho essa obrigatoriedade, né, gente? Que eu não quero ficar igual a velha do CVS trabalhando. Então, já estou acelerando. Porque a cara tá boa, mas a certidão de nascimento tá lá. Então, eu não quero ficar trabalhando assim pesado, né, em hospital, já tem uns planos, uns contatos. Olha, logo teremos novidades. Mas a gente tem que
pensar no futuro, né? Então é bom desfrutar, tem que viajar, Sim. mas guardem um dinheirinho. Sim. E aqui o bom da enfermagem existem diversas categorias, né? Então, não é que nem no Brasil, você é enfermeira ou você é gerente, você é coordenadora da unidade. Isso. Aqui, a gente pode ser travel nurse, a gente pode pegar contratos com 2 plantões na semana, né? Que é part-time. A gente pode ter contrato É full-time. muito Então, a gente legal essa flexibilidade, né? Ser enfermeira do cuidado diário, você pode participar dos times. Você Dos pode ser times. enfermeira do time de resposta rápida, o time do Code Blue. Você pode ser um monte é de muita coisa. É muito legal, porque não tem limites. Se você quer estar ali fixo no hospital, você pode. Se você quer trabalhar perdim, né? Se você quer dar plantões aleatórios, você pode. Se você tá com um objetivo, não, vou dar entrada na minha casa, preciso juntar $20.000, vou me lascar aqui todinha, 2 meses, 3 e tal, você faz. Então, é diante do seu esforço. Isso é muito legal, porque você tem o controle, né? Você e outra, nunca vai faltar oportunidade de você fazer extra, ainda que você esteja no hospital. A porta tá aberta ali, é só ir, né? E nunca vai faltar oportunidade de emprego aqui nos Estados Unidos. Não. Às vezes eu recebo uma mensagem assim, eu vou me formar em 2026. Você acha que eu vou ter emprego? Com certeza. Mais do que hoje. Mais do que Porque hoje. a população está envelhecendo. Sim. Tem muita, e também os enfermeiros estão envelhecendo. Muita gente saindo da assistência. Né? É tudo rotativo, né? As coisas não são fixas, né? Então, assim, até a menina falou, vai depender de você. Vai depender de você, vai depender do seu esforço. É difícil, a gente sabe que é difícil, né? Às vezes dá vontade de chorar, às vezes eu ligo, Ananda, tô triste, porque hoje eu não consegui entender o que fulano falou pra mim. Mas não fica, amanhã você vai entender. Aí no dia seguinte, você consegue entender, no outro dia é uma outra pessoa, você não entende. Então, assim, as coisas eu tento levar como se fosse um dia de cada vez, né? Tentar curtir um pouco o processo, se cobrar um pouco menos. Ter um olhar generoso para si, né? Eu já me senti desconfortável em algumas situações, e aí na mesma hora eu pensava assim, gente, eu sou uma enfermeira de outro país, eu vim para cá, eu passei por todo o processo e eu tô aqui, dando na minha cara, conquistando isso, então tá tudo bem, eu tenho muito direito de errar, de não ser perfeita, de não saber fazer as coisas. Tá no meu tempo, e se eles me contrataram, eles sabiam das minhas dificuldades. Sabiam. Às vezes a gente é o nosso maior carrasco, e isso é muita sacanagem, a gente não precisa fazer isso, né? Teve até um enfermeiro que eu percebi que ele não gostou muito, assim, né, da minha passagem de plantão, porque é difícil a gente passar plantão, é difícil, é tudo difícil. Claro que é. Eu percebi que ele deu como se fosse uma leve brincadeirinha. Aí eu virei pra ele e falei assim, você fala um segundo idioma? Aí ele falou, não. Eu falei assim, é porque isso você não sabe o quão difícil é, né? Porque passar plantão no meu idioma, eu falaria tranquilamente. Agora, no seu idioma, não é fácil. Né? Então, assim... Ele não vai mais ser engraçadinho com você, né? Ele vai falar, ixi, aquela brasileira... Então, tem pessoas... mas às vezes tem que posicionar mesmo. Não tem que tirar de otário, assim, né? Não. Poxa, tudo bem. Com elegância, mas a gente fala, peraí, segura aí. Você pode repetir? É pela terceira ou quarta vez? Você pode repetir, porque eu não tô te entendendo? Ou fale com outras palavras, por favor. E outra, tem que entender que os Estados Unidos, ele é feito de imigrantes. Tem brasileiro, nigeriano, filipino, boliviano. Gente, tem mais imigrantes do que americanos. Sei lá, não tenho a estatística, mas é tanto. Então, assim, não é você um ET. Esse país é assim. E outra, o país vive de imigrantes. Imagina se todos os imigrantes saíssem. Quem ia fazer o serviço aqui? Nossa. Então, não tem mesmo. Se alguém fora da curva e vier dar de engraçadinho, como a Lídia fez, com elegância, mas assim, olha, né? Você não sabe, né? Segura aí, filho. Segura aí, você nem sabe com o que você tá falando. E aqui elas prezam muito, por exemplo, eu tive um problema também com o médico, né? Por conta disso, por ele ter me pedido, mas eu não fazia ideia do que era. E eu reportei para minha coordenadora. E a coordenadora foi falar com o médico, falou, olha, aqui tem muito imigrante, você não pode tratar fulano dessa maneira, né? Sim. Então, independente se ele é médico, independente se ele é a moça da limpeza, né? Todo mundo é tratado igual. Tem que ter respeito por todo mundo. E eu vejo isso, sabe?
Eu nunca presenciei uma cena de desrespeito. Eu também não. Por conta de profissão, né? Do médico com o fisioterapeuta, com o anestesista. Aqui tem muito enfermeiro anestesista, então eu demorei para reconhecer quem eram os enfermeiros, quem eram os médicos. Para mim é todo mundo tão igual, assim, todo mundo se respeita e trabalha igual. Claro que tem um outro, você olha assim, você já sabe que aquele cara ele é meio menos sorriso, mas ele não falta com respeito. E o hospital exige isso e isso é cumprido. Eu tenho vivido isso, pelo jeito vocês também. Isso traz uma paz, né? Porque todo mundo fala, Angélica, como é a questão do preconceito, não sei o quê, de imigrante. Não. Eu creio que também depende muito da gente, né? Se a gente sabe quem a gente se a gente se respeita, se a gente sabe se posicionar, com respeito ao outro também, mas se tiver que posicionar o outro, falar, olha, peraí, não é assim. Eu acho que depende muito da sua visão, Angélica, porque você tem que enxergar a situação que você está e entender que algumas coisas são naturais e inerentes à situação. Pode ser que você vai receber algum olhar mais assim, pode ser que você receba a pergunta, viu? Eu não estou entendendo o que você está falando. As pessoas também podem não nos entender. Não é só a gente que não vai entender eles, por conta de sotaque. Coisa. Então, é uma coisa que é inerente ao processo. E como você falou, você tem que se dar, se permitir errar. E vai acontecer, ninguém é perfeito. E a minha mãe, ela fala uma coisa pra mim. Ela fala, Lídia, você não é americana, né? Você nunca vai ser americana. Então, assim, o seu accent nunca vai ser igual. Nem tem que ser. Não é? É aquele negócio de fale como um americano. Peraí, eu tenho que falar inglês correto, conjugar certo, botar os artigos certos, né? Porque ninguém gosta de ficar ouvindo outra pessoa falar errado. É prazeroso ouvir uma língua sendo falada corretamente, assim como no português. Até porque somos profissionais, a gente lida com pessoas, né? Isso faz parte. Agora, eu não preciso falar com o sotaque do americano para ser melhor. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma coisa que querem enfiar na cabeça da gente que só vem para trabalhar. Exato. É isso. Sabe o que eu quero saber? Curiosidade. Vocês comem a comida do hospital? Porque eu não como, não. É horrível. Batata frita, frango, aquelas coisas aradas, eu não como, não. Eu levo todo dia. A gente come de tudo, eu e a Ananda, né? Se colocar um pratinho de pedra... Comer eu como, né? Mas assim, eu prefiro não criar esse hábito. A gente leva marmita. Melhor, né? Mas já comi no hospital, sim. E eu vou falar pra você, não tive... Não é a melhor comida, mais saborosa, mas também não é aquela horrorosa de cuspir, não conseguir engolir. É comida americana. Batata frita, frango, aquela comida tipo mexicana, que é tipo do chipotle, que é tudo misturado, só que a do chipotle é boa e a do hospital não gostei muito. Então, esse tipo de comida, vocês se habituaram a comer isso, vocês têm levado, então? A gente leva a comida. E a gente faz arroz e feijão, assim. Bem melhor, também faço. Ai, gente, feijão da Lídia é bom. Olha, quando eu for em Fargo... Vem comer minha comida, viu? Olha, já vai ser uma boa. Vocês podem uma ajudar a outra. Uma semana uma faz, a outra semana a outra faz, gente. Já monta um negócio aí, uma equipe. Outra coisa, curiosidade. O pessoal anda aí de cabelo solto, de brinco. Como que é, assim, no setor? Existe essa pressão de ter que estar com o cabelo alinhado? As pessoas usam a roupa do hospital... Porque lá no hospital o pessoal usa a jaqueta deles mesmo em cima da roupa do hospital e usa sapato Crocs aberto. Existe a regra, o hospital é certificado pela Joint Commission. Mas na prática isso não rola. Como que é aí? Full make. Elas põem Pesados, com um delineador grossíssimo, aquela sombra toda trabalhada na make. Normal. Sério, aqui não. O povo vai com a cara lavada. Eu nem uso maquiagem lá pra não ser diferentona. Nunca na vida eu trabalhei sem maquiagem e aqui eu vou com a cara... Assim, eu passo um batonzinho, um corretivo só pra não assustar ninguém. Mas eu nem passo um rímel, eu nunca passei pra não ser diferentona do hospital. Tipo, o que é essa doida? Entrar no hospital. Eu também não. Assim, depende. Eu não gosto, né, de você fazer as coisas no paciente e o cabelo balançando na cara do paciente. Mas elas ficam, brinco, argola. Eu não.
Assim, né? Eu não Isso gosto. acontece, né? Eu tô fazendo essas perguntas será que é só na minha região aqui? Não, mas pelo jeito Não, é geral, é né? unha desse tamanho que eu falo, meu Deus do céu, como que, né? Unha de blogueirinha. Não Não dou entendo. conta, não, olha. Minha unha continua sendo a mesma. Ai, só de ter criança, vocês vão ver. Quando a gente tem criança, às vezes eu arranho isso com a unha curta, porque a criança vem com tudo. Imagina cuidar do paciente fazer um toque. Eu não sei, né? Eu Mas também. deve dar, né? Porque elas usam. Que eu ia falar aqui, tem um monte de perguntinha. Mundo NCLEX, aquele mundo de estudar do NCLEX. E o mundo real, que vocês estão enfrentando aí. Isso foi uma pergunta do pessoal que está assistindo. Tem muita diferença? Porque Olha, o NCLEX fala assim, você vai ter sempre todos os materiais, a equipe vai estar sempre completa, não tem imprevistos, né? E eu não tenho sentido nenhum imprevisto também. Para mim, é tudo legal, assim. eu nem lembro do Niclex. O mundo é mais simples do que o NCLEX. O NCLEX você tem que pensar demais, né? Gente, o Niclex é uma prova, né? E para fazer uma prova, você tem que ter o conhecimento necessário para fazer aquela prova. Mas a gente sabe que no dia a dia é igual no Brasil. O que a gente precisa saber? Os nomes das coisas em inglês, a gente precisa saber como é gato, como é seringa. Sempre vai ter alguém para perguntar se você tiver dúvida. Sim. Não é aquela coisa, né? Sim. Precisa ter tudo na cabeça. Não, isso não acontece, não. Não. E hemodinâmica ainda a coisa é mais. Nossa. Porque pro Aniclex a gente estuda tudo, né? Essas doenças, esses tipos de medicação, algumas coisas a gente nem. É porque NCLEX você não tem consulta, né? Aí tem tudo. Aqui você entra no computador. Eu, por exemplo, na hora de fazer o Shift Summary, né? Que é a descrição do plantão, eu vou entrar no tradutor, porque eu não lembro das palavras. Eu não lembro todas. Às vezes eu tenho que perguntar. E aqui no sistema do intranet do hospital, você coloca lá a droga, a medicação, ele já sai para você qual a interação que tem com o quê, se pode ser no mesmo acesso. Então tem um monte de ferramentas. Proteger mesmo, um monte de barreira para proteger, né? O paciente e a gente, né? Lídia, a Ananda falou da carga horária dela e como que tá a sua? A minha são 3 plantões de 12 na semana. Eu assinei contrato de 40 horas semanais, mas aqui, quando acabou a minha orientação, a minha chefe perguntou se eu queria 36 ou 40. E aí eu falei que eu queria fazer 36, porque aí eu posso fazer um plantão extra toda semana. Então... Vai ficar rico, hein? Vamos. Ai, gente. Peraí que meu iPad tá chamando aqui. Deixa eu atender rapidinho. Desligar aqui. Pagar as contas primeiro. Do jeito que a gente gasta, eu quero ver sobrar dinheiro. Vocês parem de gastar, por favor. Não, vocês não vieram pra ficar gastando, não, gente. Não, nós não. Tem que guardar pelo menos 20% do que vocês ganham. Vocês nem têm filho, vocês seguram isso aí, gente. Não, mas assim, até a menina perguntou se os plantões extras são frequentes. A gente tem um sistema, né, que é onde a gente vê todos os dias os plantões e todos os dias tem as opções de plantão extra. Então a gente pode escolher o plantão extra. Se eu quiser fazer plantão extra todo dia, eu posso fazer todo dia. Porque tem. Porque tem. Arrasou. Vou entrar na pergunta do pessoal da caixinha. Eu só para finalizar as minhas perguntas. Casa e carro. As duas compraram carro e foi fácil ou foi difícil? Porque também é uma preocupação geral, né? Eu comprei pela IAS e foi super fácil. Nossa, foi top. E a casa eu também não tive problema. O meu apartamento, o outro que eu aluguei, atrasou. Cheguei aqui no condomínio, tinha o apartamento disponível. Dei um aluguel de depósito. Só esperei reformar porque eu queria reformado. Senão também não... São gastonas assim, ó, Adriana, denunciando. Ô, mãe. Segura essa menina, Adriana, pelo amor de Deus, veio pra América pra ficar gastando. Não. E pra mim foi fácil. Aí eu esperei o apartamento ficar pronto, mudei e já era. Mas eu sei que tem gente que enfrenta dificuldade com isso. Rapidinho, assim, como que foi pra você? Coincidentemente, a mesma empresa. Coincidentemente. Advention. Uhum. Da Lídia, durou uma semana. O meu durou quase um mês. Porque foram, como chama? Atendentes diferentes. Entendi. Mas foi fácil, juros bons? Juros
bom, foi tudo muito bom. Só que a Adventure agora não faz mais parte da Conerix. Não estão mais fazendo parcerias. Então a gente sabe que a Adventure já não. Mas foi uma coisa. Tem outra empresa? Eles estão indicando outra empresa ou é cada um por si? Vocês se... Ainda não. Eles estão com alguns programas com a Volks e com a Mazda. Mas são os juros da concessionária, né? Eu não sei muito bem como que funciona. A Andressa, que chegou agora aqui em Fargo, que tá vendo essa questão. Vai saber explicar melhor. Vai saber explicar melhor, mas eles não têm mais nenhum banco que faz parceria com a empresa, né? Porque a gente veio com a Adventure e a gente conseguiu um cartão de crédito aí com né, limite. E na verdade, não é porque o nosso sponsor indicou o banco. Ele indicou o programa para o loan do carro. O empréstimo no carro, não no banco. Isso. Mas calhou de ser um banco. Isso. E a gente conseguiu ter cartão de crédito mesmo sem ter score nenhum. A Adventure me deu $2.500 de cartão. O que eu cheguei, assim. E ajuda pra caramba, porque muito. A gente trouxe um dinheiro, mas aí eu não precisei usar o dinheiro. Comprei as coisas que eu queria no cartão. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eles dão 1 ano sem juros, um negócio assim, né? Que eu já nem lembro mais. Aí eu fui pagando, não devo nada no cartão. Aí, olha, não ter dívida, a coisa boa nessa vida. Por isso que vocês têm que ficar gastando aí. E eu tô passeando, é só... Os maridos estão trabalhando, fala nisso? O meu está. O Lucas trabalha no Brasil, né? Acho que como também todo mundo sabe. Ele tem a empresa dele no Brasil, então... Ele tem uma renda, tem um trabalho, né? Assim, ele tem. Que lógico. Porque o medo que o povo vem e fala assim, será que o salário do enfermeiro dá? Se eles não estivessem trabalhando, zero dinheiro dos maridos, vocês teriam sobrevivido aí? Como que ia ser? Meu marido está trabalhando na FedEx, só para fechar aspas. Ele conseguiu, é um emprego noturno, que ele conseguiu, inclusive, ser efetivado semana passada, porque era temporário, holidays, Natal e Ano Novo, porque muitos presentes chegando by mail, né? Sim. Agora está efetivado e ele trabalha lá. Então, tá vindo uma renda semanal muito boa. Ótimo, parabéns. Meu marido também está trabalhando, adoro. É bom demais, porque daí sobra um dinheirinho, né? Dá para dar aquela esticadinha, vai ali e volta. Frio. Pensa num lugar frio, onde vocês forem. É o filme da Elsa aí, né? É frio. Eu sei que, assim, dentro de casa a vida é normal, dentro do hospital a vida é normal. Dá pra vocês verem. Tudo branco. Dá uma olhada aqui. Misericórdia. E eu fui a Nova York e não tava nevando. Eu nunca vi a neve, gente. Nunca viu? Eu vou ter que ir aí. Mas hoje tá até que mais calorzinho. Ai, tá uma delícia. Vamos lá fora de biquíni. Como que é? Quanto esse clima frio, esse inverno rigoroso impacta na vida? Porque dentro de casa a vida é normal, hospital entrou vida normal. Em que momento que essa neve toda atrapalha alguma coisa? Ou, tipo, vocês não faz diferença? É o que perigoso. vocês deixam de fazer? Dirigir, eu tenho que falar que é uma coisa que você precisa ter o triplo de atenção. Escorrega, né? Escorrega. E andar, assim, né? quando você freia o carro Patina. continua deslizando. Tem acidente direto. Direto. E o seguro do carro é mais caro, por isso? Não. Quanto custa um seguro de carro em $100 A por mês? tá pagando 140 por mês. 140, 150. $150 por mês. Um pouquinho mais caro. Só que... Progressive é uma marca, é uma empresa boa. Legal. De ser... Porque provavelmente vocês vão usar em algum momento, né? Essa situação não deseja, mas assim, ainda que às vezes você tá fazendo direitinho, vem alguém e dá uma encostada no carro. Acho que assim, o frio, nessa semana do Natal, fez um frio assim, terrível. Terrível mesmo. Foi esse de menos 40, a sensação térmica. O problema, sensação térmica de menos 40, mas a temperatura real de menos 32. Então, Graus assim, Celsius. Graus Celsius. Não Fahrenheit. Graus Celsius. Então, o difícil assim, a gente não consegue sair na rua, né? Mas uma fora do lado da outra, vocês ficam inventando confusão aí no prédio, né? Vocês vão ser despejadas daí, viu? Imagina, duas brasileiras num prédio só, não tô vendo. Eu vou falar, não, gente, pelo menos uma em cada andar. Pelo amor de Deus. Tá no mesmo andar. Fazer confusão mesmo.
Outra coisa, uma pergunta do pessoal. Do momento que vocês decidiram, vou ser enfermeira nos Estados Unidos, chora aí, Corém, que eu tô indo embora. Até vocês pisarem aí, quanto tempo levou a timeline de vocês, assim, no geral? Aproximadamente, 1 ano, 2 anos? A minha, na verdade, foi mais porque eu tive alguns problemas, né? Todo mundo sabe que eu fiz 3 vezes o IELTS, fiz 2 vezes o Uniclex. Eu comecei o processo, né? Não é parâmetro, acho que é igual o da Angélica, também não é muito parâmetro, mas eu comecei o processo do final de 2018 para o começo de 2019. Tá. E chegou em 2022. E você? Decidi imigrar em novembro de 2019 e cheguei aqui em outubro de 2022. Então, 2 anos e 10. E ambas começaram inglês do zero ou quando vocês decidiram, vocês já tinham algum conhecimento de inglês? Isso é outro bicho-papão pro pessoal. Básico. Intermediário. Vamos seguir. O hospital, repete o nome do hospital. Uma pergunta. Todo mundo que tá aí em Fargo, a galera toda é o mesmo hospital? Tipo, esse hospital contrata todo mundo ou a cidade tem... Tem outro. Tem só mais um, que é o Essentia, que é um hospital grande. Mas não tem outro clínicas, tem, mas de hospital mesmo, é Sanford e Essentia. E ele atende, tipo, uma região. Atende pessoas vindas de outros estados, que é Minneapolis, que é o estado vizinho. E eu tive que tirar licença para outro estado. Mas enfim, Sanford é gigante, tem muitas clínicas. Ele é espalhado por Dakota inteira, Dakota do Norte inteira. Que legal. O pessoal perguntou como funciona o atestado. Se você acordar naquele dia e está doente, você não pode trabalhar, como funciona? O PTO. A gente tem a cada paycheck, a gente paycheck é o pagamento, né, que a gente recebe a cada 15 dias. E a cada 15 dias a gente recebe uma quantidade de horas. Então, por exemplo, nesse último paycheck, 8 horas de PTO. Um plantão é 12 horas. Então, a gente já tem, acho que 40 e pouquinho. 40 e poucas horas de PTO. O que é o PTO? É o Paid Time Off, né? Então, o hospital, ele paga para você um dia que você decide tirar ou de férias ou de atestado. Então, você liga no hospital e fala, olha, eu não tô me sentindo bem. Então, eles dão um PTO para você. Então, 12 horas do seu dia, você é pago pelo hospital, mais desconta daquelas suas horinhas acumuladas que você usa tanto para férias, né? Como para atestado médico. Mas não é casa da mãe Joana. Existem regras para PTO, de você estar doente. Não é assim, posso dar atestado e vou usar meu PTO. Acordei, não tô nem aí. Se você está doente, por exemplo, gripe, que o pessoal pegou muita influenza agora nesses tempos. Se você liga, fala que está doente, não vai aquele dia, mas no dia seguinte você tenta ir de novo, eles te dão uma advertência, acho que verbal. Por quê? Porque você ficou só metade do plantão no dia seguinte e foi embora. Você tá doente, eles falam para você ficar em casa. Agora, se você avisa e fica os seus 3, 4 dias, 1 semana em casa, você não recebe nenhuma pagamento. Não, nenhuma advertência. Porque se a pessoa tá com gripe, ela não vai parar no dia seguinte, né? Por influenza mesmo, identifica. Se a pessoa tá mal, ela vai ficar... 1 semana em casa, porque daí você não vai ganhar nenhuma, não vai ser assim, não vai ter a parte escrita, né? Você não vai receber uma advertência. Vocês viram algum enfermeiro recém-formado sendo contratado para o hospital de vocês ou sempre tem que ter experiência? Não. Assim, você diz enfermeiro internacional ou enfermeiro americano? Enfermeiro internacional. Olha, por enquanto, né, aqui em Sanford, temos nós duas, eu, a Nanda, o Elvis, a Samantha, a Andressa, que chegou agora, mas a Andressa também já tem experiência prévia. A Elisa? A Elisa, só. Todas com experiência. Todos com experiência. E mais uma pergunta aqui do pessoal. A evolução do paciente é feita toda a checklist? A gente já comentou isso, mas eu não sei se perdeu informação. Então, entra lá no sistema, o meu é assim, sistema. Então, eu tenho uma página de acesso venoso, uma página de neurológico, não sei o quê, vacinas. Aí você vai clicando, assina. Não tem carimbo aqui, né, gente? Não. Até hoje eu sinto falta do carimbo.
Muito, Não mas não tem. existe carimbo aqui, gente. É engraçado isso. No Brasil, se você esquecer o carimbo, tá lascado. O plantão inteiro escrevendo o nome completo, ainda tomava Auditoria advertência. na porta. Não tem carimbo. Deixa pra lá o carimbo. E caneta lá no meu setor tem um monte. Eu não, nem levo caneta, nem tenho caneta. Eu chego lá, pego a caneta que tá lá e sigo a minha vida. Tem umas bobagens, mas que faz diferença, né? No seu dia. Porque no Brasil você tem que ter suas coisas, não pode deixar largado, que você volta não tá mais lá. Tesoura, Tesoura. caneta, tesoura. Aqui eu esqueci meu carregador uma semana, porque eu fiquei de folga. Ficou uma semana meu carregador lá. Quando eu cheguei no 8º dia, meu carregador tava lá. É estetoscópio da Litman, assim, ó. Pelo setor, não tem checklist, eu não preciso conferir quanto tem, ninguém olha a bolsa. Tem um Lichtmann em cada sala. E ninguém... No Brasil, eu tinha que fazer um relatório no final do dia, um checklist para passar o plantão. Olha, temos 10 estetoscópios no setor, né? Aqui fica assim, ó, largado, ninguém quer saber. Parece que É cultural, né, Angélica? criança, né? Cultural, É triste. Mas, assim, a gente fala, tem que ter tanto controle no Brasil, mas será que também se não tivesse controle as coisas não iam sumir? Complicado, né? Complicado. Mas, enfim. deixar as coisas do FedEx na porta do vizinho, você vai ali, tá cheio de coisa. Ninguém pega. Ninguém pega. Não é seu. Por que você vai pegar, né? Você vai, pô, como assim? Não é seu. Exato. É bem diferente, né? Isso. Traz uma paz, você se sente mais leve, né? Você não precisa se preocupar com coisas bobas, né? Que no Brasil você precisa, enfim. Tem umas perguntas a respeito de criança em Fargo. Eu vou guardar essas perguntas para quem tem propriedade. Eu imagino que vocês têm algumas informações, mas tem a Elisa, tem a Andressa que acabou de chegar, né? Tem o Elvis também. Eles têm crianças de tamanhos diversos. E eu vou guardar essas perguntas para eles, então o pessoal segura aí um pouquinho. Eu só tenho tenho 3 gatinhos, não tenho criança humana. Você levou só os tenho... bichos e deu tudo certo, foi tranquilo. 3? Meu Deus, você tava rica mesmo. Minha filha, trabalhei. Que é caro para levar os bichinhos, né? Não foi tão caro, não. Que bom, a gente pode gravar sobre isso, porque eu sempre ouvi que é uma coisa. Enfim, mas já estamos 1h20 aqui. Meninas, foi muito legal. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam falar assim que eu não perguntei ou que eu. Eu acho. Algum perrengue? Eu acho que perrengue. Perrengue. Perrengue acontece direto, né? Assim, de você falar, por exemplo, shit, né? Fala shit, ao invés de sheet, que é o lençol. E aí todo mundo deu risada. Eu falei, por que vocês estão rindo? Porque aí falaram, porque shit com A é merda, né? E she é o pano, é a coberta. Mas as pessoas fizeram de engraçadinho, porque ninguém achou que você estava falando do cocô em vez de falar do leitão, né? Eles estavam fazendo gracinha com você. Acontece problemas de você não entender. E o médico perguntando, elections. Aí eu falo, nossa, você quer saber se eu tenho paciente eletivo no Brasil? Eu tenho. Elections, gente. Election é eleição. Ai, gente, olha, eu nem comento. Eu falo assim, ai, gente, tão triste a situação no meu país. Foi o melhor momento de eu estar aqui. Siga a minha vida, porque eu nem entro nesse assunto. Mas eles querem saber. Eles querem, mas eu não vou ficar falando minha opinião, não, que esse negócio de política deixa claro. Mas eles têm interesse mesmo. E eu só falo assim, a única coisa que eu posso falar é que eu estou muito feliz, que eu acho que foi um momento muito especial da gente estar aqui. E eu acho que, assim, desvalorizar, sabe, o Brasil. Independente de política, independente de qualquer coisa, é o nosso país, né? Então, quando mas nossa, por que você veio pra cá? O Brasil é tão ruim? Eu não falo mal do Brasil. Não, o que eu digo é assim, eu sempre tive uma vida boa no Brasil e é verdade. Eu tive as melhores oportunidades de trabalho na minha área, eu tinha uma vida boa, eu viajava, eu fazia as coisas. Só que para isso eu tinha que me lascar todinha. E depois que eu tive filho, aí ficou algumas coisas que eu não queria abrir mão de oferecer para a Esther. Então, o Brasil não me oferecia, era uma questão de oportunidade, né? Creio que o nosso país tem tudo para ser bom, mas creio que para chegar a ser os Estados Unidos está difícil. Tem muitos processos, Angélica, que eu aprendi no hospital que eu trabalhei por 6, 7 anos, que são melhores. Sim, tem coisas que eu vejo que poderia melhorar.
realmente. Seguros, processos melhores. Eu, inclusive, já compartilhei com o Charge Nurse, já conversei com minha coordenadora, porque eles têm interesse em saber. Então, Claro. a Você gente tem uma se... visão diferente, né? De uma outra experiência. Mas Sem assim, dúvida. brasileiros, a gente sabe muito. Nós somos profissionais muito qualificados, Capacitados. sim, capacitados, sim. A gente não precisa ligar para o Rescue Nurse para poder funcionar, porque a gente sabe funcionar, a gente sabe pegar veia difícil, né? Uhum. A gente tem né, a mão de obra, a gente sabe fazer. Então, nunca nos desvalorizarmos, Se sabe? menospreze Se nesse menosprezar. É difícil em relação ao idioma? É difícil, mas é só o idioma, Eu né? acho realmente que se tem uma coisa que é desafiadora é a língua. Mas isso também a gente tem certeza que vai passar. Vai passar, vai O passar. dia que vocês chegaram era de uma maneira. O dia do último plantão já era outra. Daqui um ano, ser de outro jeito, é num processo natural. Então é aquele negócio, né? É dia após dia. Então, E quem tá no confia em processo, não desiste. Não mesmo. Não passou no NCLEX? Eu também não passei. Não passou no IELTS? inglês? A gente também não passou. 4, 5 vezes. Né? E a gente tá aqui, né? Então, é possível. Tem algum arrependimento até o dia que veio? Eu deveria ter feito algo diferente? Não ter começado antes o processo. Não ter começado antes, não ter começado o inglês antes, né? Eu acho que assim, você se dedicar pro idioma, chegou aqui, não é porque chegou aqui que acabou. Não, né? aí que começa. Exatamente. Né? Aí que você vai lembrar, caramba, como o spelling, né? Spelling, você falar as palavras, né? Pronunciar as palavras, como é importante no IELTS, e você achou que não ia dar importância nunca mais. E aqui você usa todo momento. Como é o sobrenome da paciente? É tal letra, tal letra, tal letra. Então, assim, é aqui que você vai ver que Assim que você chega, você tem uma semaninha aí, geralmente, às vezes 2, né? A Angélica é um caso à parte, tá, gente? Mas geralmente você toma, assim, um fôlego. Eu tive uma mamata, né? É uma mamata, mas você respira, porque vai ter mais desafio. E dá certo. E dá certo. Eu acho que tudo também é ponto de vista, né, gente? Tem pessoas que qualquer tropeço é muito. Como eu já falei em algumas lives, eu tive uma vida tão difícil no passado que tem desafios que para algumas pessoas que não viveram coisas difíceis antes é muito grande, mas para mim já não é mais, entende? Então tem aquela frase, mar calmo não faz marinheiro bom. O meu mar foi bem agitado. Exatamente. Então, hoje em dia, eu tenho a manha, entendeu? Das paradas. As coisas não me abalam tanto quanto já abalaram. É mais difícil. Fácil. Para mim não é, porque a minha experiência de vida... Exato, vai depender de cada um. Né? 6 anos, você já tem mais experiência na área. Eu tenho 3 anos, eu sou 3 anos. Não, a questão da vida mesmo. As vantagens que a gente tem, né? Vocês são novas, mas em contrapartida, vocês vão ter a oportunidade, principalmente a Lídia, que é a bebê, de viver uma vida nova desde o início. Não precisou bater tanta cabeça, vai construir mais patrimônio, tá? Tem tempo, né? Enquanto eu tenho que correr mais, e algumas coisas são mais leves para mim, pelo meu passado, você tem o privilégio de estar começando já um futuro, desde já, enfim. Então, assim, o que eu realmente acredito é que é bom para todo mundo, independente de como você está na vida. Toma em qualquer aspecto. Tá novinha, vem, minha filha. Tá velha, vem também. É tempo de viver o novo todo dia, desde que tenha vontade de trabalhar, né? O que eu preciso para ir para os Estados Unidos? Saber que você vai chegar no seu plantão de 12 horas e vai trabalhar as 12 horas, mas no final da quinzena, seu salário vai estar lá, você vai curtir a vida, você vai aprender coisas novas, você vai ser respeitado. Só um parênteses, ainda estou com dificuldade, a minha SES ainda não saiu de Dakota do Norte, já estou aqui há 4 meses, estou com uma certa briga com a Conerics, e eu paguei o Expedite quinta-feira, e eu enviei o comprovante para o hospital, falei, olha, tem como vocês me pagarem? Porque é $400 o Expedite, eu não tenho como pagar isso agora. Eu mandei o comprovante, a minha chefe falou, sim, o hospital paga para você. Eu mandei o comprovante ontem. Hoje vai cair na minha conta. Tá na conta. Que delícia. Né? Então, assim, coisas que você fala, nossa, mas vai demorar um dia para cair o meu reembolso. E aí a
A minha chefe falou, um dia, Entendi. Normal. né? Normal. Então, são pequenas coisas que você fala, uau, que bom que eu tô aqui, né? Sem Você se sente valorizado, Você se sente né? valorizado, né? Exato. Tô muito feliz de ver vocês bem. Eu sei que tem momentos que aperta, a saudade aperta, né? Mas tudo é uma questão de para onde você tá olhando. Nunca na vida a gente vai conquistar algo sem ter que abrir mão de outra coisa. Não existe, né? Você quer ser mãe, é a melhor coisa da vida. Mas você tem que abrir mão de todo aquele sossego que você tinha. Era outra Angélica. Mas eu abro mão disso? Não. Então, assim, você quer vir morar num outro país, você vai ter que abrir mão do país que fica para trás. Mas, assim, gente, abrir mão numas também você pode visitar. As pessoas que estão lá podem te visitar. Você não tá preso. E né? minha mãe Vem com documento. A mãe vai vir, olha aí. tá vindo. Hoje uma família de amigos queridos nossos, que eu fiz o visto para eles antes de vir para cá. Um casal com 3 filhos, eu preparei tudo a DS deles, e eles foram lá e pegaram o visto. Então, assim, hoje saiu a entrevista, a gente comemorou muito. Então, assim, as pessoas podem vir, você também pode ir, você não tá preso, não é o fim, né? Tudo é uma questão de como você olha para as situações. Eu estou muito feliz de ver vocês aí bem, já passou por esse frio na barriga do começo, já estão se virando, os maridos estão trabalhando, cada um, né? A vida engrenou, né? O começo é difícil. É igual quando a gente vai entrar no mar gelado, né? Aquele marzão bonito, tal, você põe o pé, você fala, ai meu Deus, será que eu vou ter coragem de entrar? Aí se você tiver coragem de entrar, você vai curtir aquilo. Agora, se você ficar com medinho, ai, não quero me molhar, eu tô com frio de secar, então você vai ficar ali na areia. Né? Você só vai curtir a emoção se você se permitir. Vocês fizeram isso, é bonito de ver, eu tenho certeza que plantou a semente aí no coração de um monte de gente, esclareceu um monte de dúvidas. Então, parabéns, eu fico orgulhosa, eu me sinto assim, a mãezona mesmo, porque a gente vê o desenvolvimento, né? Eu lembro da Lídia lá nos perrengues tudo, e na aflição do processo. Eu já tenho todos os seus vídeos, tudo escrito, que eu segui tudo. Olha aí, é tão bom ser relevante, vocês estão sendo também. Então, eu encorajo que vocês compartilhem mais as experiências, porque a gente nunca sabe aonde a nossa voz pode alcançar. A gente não sabe como os planos de Deus acontecem. Só que a gente só vai saber se a gente fizer. Então, façam, conversem com o pessoal. Vocês podem mudar a vida de um monte de gente também. Né? Vocês estão aí, tem um monte de coisa para contar, hemodinâmica, UTI, quantos enfermeiros lá no Brasil ficam babando. Então, contem os perrengues e as vitórias, porque eu tenho certeza que faz na DM que a gente conta tudo. Faz muita diferença. Muito obrigada por aceitar essa live sem grandes programações. Eu vou deixar salva aqui. E quando sair do Instagram, vai estar lá no YouTube, porque o YouTube alcança mais gente, né? Quando faz uma busca no Google, aparecem as coisas do YouTube. E a minha ideia é que todos os enfermeiros saibam que podem fazer isso. Se vão fazer, se vão entrar na água ou não, aí é decisão de cada um. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe vocês aí nesse frio lascado. Um dia, se eu tomar coragem, eu vou aí. Bem que a gente vai aí na Geórgia te visitar. A Lídia vai fazer... Aqui tá mais fácil. Eu tô pertinho da Disney. Vocês têm um ótimo pretexto pra vir aqui. Olha aí. Já vamos ter que gastar. Não, não vem não. Deixa pra lá. Fiquem com Deus.